Sucesso no campo. Oferecimento Amoa Resort Residencial. Viver bem é a melhor experiência. Sementes Veneza. Soja e confiança. Tradição que vem das nossas raízes. Comigo, um exemplo que vem de nós mesmos. Nós estamos chegando com um Sucesso no Campo especial. Nós vamos no dia 7 de maio, quinta-feira próxima, trazer o evento Tributos e Campo, o novo cenário fiscal do agronegócio. Este é um evento que está sendo montado com os maiores especialistas da área tributária do país. Então, vamos apresentar todos eles, fazer um bate-papo aqui e saber mais sobre esse cenário que interessa ao produtor rural brasileiro. Então, vou começar por ali. Leonardo Scopel, boa tarde. Boa tarde, Fabélia. Boa tarde a todos que nos acompanham, aos meus colegas, Leonardo, Antônio, ao Jefferson, a Juliana, que nos acompanham de forma virtual. Uma satisfação estar aqui e principalmente para falar aí sobre esse evento, né, grandioso que se aproxima, em que teremos a oportunidade de debater sobre as principais alterações que estão acontecendo e já aconteceram na realidade do produtor. Então, Leonardo Scopel, agora Leonardo Amaral. Boa tarde. Boa tarde, Fabélia. Boa tarde a todos que nos assistem. Que prazer estar aqui mais uma vez, né, assim, junto com grandes nomes aí da tributação no agronegócio. E aproveitar e agradecer, né, a oportunidade de estar participando desse evento grandioso que vai ser realizado aí no próximo dia 7 para o produtor rural que vive um momento difícil, uma situação complicada, uma tempestade perfeita, né? Então, assim, mais uma vez, obrigado, Antônio, aí, pelo convite e estamos aqui à disposição para a gente colaborar com o produtor. Antônio, boa tarde. Antônio é contador. Os demais aqui, eu acho que nós vamos ter só advogados. Muito bem, né, Fabíola? Eu que me sinto honrado de fazer esse convite e aceito pela essa turma maravilhosa, né? O Léo, o doutor Leonardo, Jefferson Rocha e a querida Juliana, lá de Itumbiara, grande parceira. Muito obrigado por terem aceitado esse convite. Acredito que teremos muito a colaborar aí com o evento e entregar aos produtores rurais realmente o que eles precisam, que é informação de qualidade, que esse time com certeza vai entregar. Agora vou para os nossos participantes que estão online. E naturalmente vou falar com a Juliana, porque é a única mulher aqui nesse meio dos palestrantes, tá? Porque naturalmente que eu estarei lá, né? Juliana, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, pessoal. É uma honra estar aqui presente, né? E quero agradecer a oportunidade, quero cumprimentar aí todos os colegas, né, grandes especialistas aí da área, cumprimentar a Fabélia. E realmente esse evento Tributos e Campo, ele surge num momento muito especial, né, crucial, em que o agro, né, está vivendo diante de um novo cenário fiscal. E nós estaremos lá na parte de comentar sobre a sucessão, os impactos da reforma tributária no ITCMD, na sucessão do produtor rural. Ok, então, por último, porque é o mais bravo aqui, Jefferson Rocha. Tudo bem, Fabélia? Parabéns pela iniciativa. Né? Eu creio que vai ser um encontro muito produtivo, grandes nomes aí para debater a reforma tributária. Eu estive semana passada em Luiz Eduardo acompanhando um evento também a respeito. Os técnicos que produziram esta reforma, esta que é a verdade, né? Antônio Ademar, nossos amigos, doutor Leandro Amaral, doutor Leandro Scopel, doutora que falou agora, quem construiu esta reforma, Fabélia, não entende nada de agricultura, não entende nada de pecuária
e não entendem nada da realidade do homem do campo, que vai sofrer. Com a entrada em vigor desta reforma para valer, um dos piores cenários tributários já vividos em todos os tempos. Não sou aqui o cavaleiro do apocalipse, porém, eu quero realmente passar a realidade para o produtor, porque nós temos ainda oportunidades legislativas nesta regulamentação e evitar alguns males maiores que podem advir. Então, esse encontro é muito importante. Eu acho que é um dos maiores encontros em termos práticos aí de advogados e não de burocratas para tratar desse assunto que é tão caro para o produtor rural brasileiro. Parabéns pela iniciativa, estaremos lá. Vamos juntos. Então, e vai ser na quinta-feira, dia 7 de maio, a partir das 8 horas da manhã. Antônio, você foi um dos idealizadores desse encontro. Você está na contabilidade do campo, aí do agro, há pelo menos 35. Ele quase 40 anos. E como que você vê essa tal reforma tributária? Fabélia, eu comungo da ideia do Dr. Jefferson, que realmente quem escreveu não entende nada de campo. Porque já de início a reforma tributária já mostra que ela precisa ser reformada, né? Justamente pelas práticas que são normais dentro da agricultura e da pecuária ou do campo. Sabemos que há uma concentração de compras e concentração de vendas, e dado a isso, nós temos um grande problema que é exatamente o regime de competência da apuração das contribuições e impostos, né, IBS, CBS, em relação à forma de pagamento que é regime de caixa. Isso vai dar um desencontro terrível. O planejamento vai ser extremamente delicado e essencial para que os produtores consigam aí rever as formas e os atos que praticam no dia a dia, o que é que vai acontecer com ele se ele repetir o que vem na sua rotina de safra, Fabélia. Então, assim, eu me preocupo e muito com a realidade do produtor rural em relação a isso, porque vai desembolsar de forma antecipada em relação a esses tributos que estão sendo constituídos. Pois é, no que você fala aqui, em relação a toda essa preocupação, se trata da diferença do ano agrícola e o ano fiscal. Perfeita a sua colocação. Vamos lá, o 2026 é um ano teste, ano de calibragem, ano de aprendizagem, ano de dúvidas e muitas, né? E ano de ler 600 páginas ou mais do regulamento, né, doutor? Então, assim, imagine, os produtores, isso é normal, compram os seus insumos durante um ano, que se inicia o plantio em outubro, e 2026, por exemplo, eles não vão fazer diferente. Vão comprar de forma antecipada para poder começar o plantio. Imagine que de janeiro para frente nós começaremos as apurações e os recolhimentos quando devidos, né, apurando créditos e débitos, e nós não vamos levar créditos da compra desse ano de 2026. Já imediatamente, por exemplo, quem compra a prazo vence 30/3, a exemplo, não é a regra, mas eles vão concentrar vendas da produção colhida em 2027, de janeiro a março, para pagar os vencimentos até 30/3, por exemplo, e não levando o crédito de 2026, vão apurar o quê? Diferença a ser recolhida. Débitos, então, é isso que eles vão apurar. Exatamente, débitos. Quer dizer que vai haver, se seguir a sistemática, um grande prejuízo, eu digo, ao produtor, porque a regra, como o Dr. Jefferson falou, não se atentou em relação ao produtor rural. Juliana, a Juliana ela traz um outro patamar aí também muito importante e que muitos produtores estão buscando, a sucessão familiar. O que você está pontuando em relação a esse tema? Então, Fabélia, a sucessão do produtor rural é um ponto assim, de extrema relevância, porque diante dessa reforma tributária,
Um dos pontos que vai acontecer, né, com essa implementação é a progressividade das alíquotas. Então, hoje a gente tem vários estados aí do país em que os estados mesmo podem arbitrar a sua alíquota. Então, hoje aqui em Goiás, apesar da gente já usar a alíquota máxima, que é 8%, né, definida pelo Senado, em vários outros estados nós lidamos com alíquotas de 4% ainda, né, trabalhamos com processos de inventário, planejamento sucessório, que nós estamos trabalhando com a alíquota de 4%. E a partir do ano que vem isso não vai ter mais. Então, a gente alerta muito os produtores que o momento de planejar a sucessão é justamente esse agora. Esse ano realmente é o melhor momento, porque, dado ano que vem, as normas, as regras irão mudar, a começar por essa unificação, essa progressividade das alíquotas. Então, os estados não poderão mais, por exemplo, definirem suas próprias alíquotas. Vai seguir um requisito legal de progressividade, né? Então, essa é uma das principais mudanças com a reforma tributária. Outro ponto também, né, muito importante, é justamente a base de cálculo. Muitos estados ainda hoje consideram o valor histórico dos bens. Com a reforma tributária, tem a previsão de avaliação a valor de mercado. Então, nós estamos realmente num momento de planejamento. Agora é o momento ideal dos produtores rurais atentarem com a sucessão, porque é um custo elevado e hoje em dia, né, todos os produtores já têm essa ciência de que inventário consome grande parte do patrimônio e que agora não vai ser o momento mais de se esperar, né, o falecimento ou alguma coisa grave acontecer na família, né? Realmente esse ano é um ano de planejamento, de mudança. Bom, mais um ponto importante. Leonardo Scopel, o que é que você está vendo, o que é que você vai trazer aí para nós nesse Tributos e Campo e o evento que as pessoas estarão presentes? Fabélia, eu acho que, como a doutora Juliana disse, é um momento mais do que nunca de se adequar à nova realidade. Muito se fala e a gente muito ouve que a reforma tributária ela demorar a ser de fato implementada ou ser cobrada na sua plenitude. Nós já estamos em 2026. 2026, por exemplo, na emissão dos documentos fiscais já é feito com destaque desses novos tributos, apesar de que não há o recolhimento ainda. E em 2027, que já se aproxima, nós teremos, por exemplo, a incidência plena da CBS, que é um tributo novo. E também teremos uma incidência menor do IBS. Mas o que isso muda? No contrato de arrendamento, por exemplo. Contrato de arrendamento que hoje, seja o arrendante em especial, daquele valor que ele recebe, ele paga o imposto de renda. Além disso, que vai continuar da mesma forma, terá também incidência do IBS e da CBS e a partir de 2027 já da CBS. E existem alguns regimes de transição que a reforma tributária ela oportuniza para que o produtor consiga diminuir um pouco essa carga tributária. Então são esses pontos que muitas vezes não é tão, está entre as entrelinhas, né, que a gente precisa, porque já aconteceu a reforma, então é uma realidade, né, que pouco pode ser mudada, e a gente precisa adequar essa nova realidade para que a margem que já é pequena, o custo que já é extremamente elevado, a gente consiga fazer essa reorganização estrutural, administrativa, tributária, para que tenha uma menor incidência aí desses novos tributos. Jefferson, a gente vê essa reforma já desde o início com muita preocupação, justamente em função do peso que vai trazer para o produtor rural. Você pode exemplificar para nós um pouco desse peso? Jefferson, está por aqui? Oi, entrou uma ligação aqui, Fabíola, eu não escutei a tua pergunta. Ah, sim. A gente já, desde o início, quando se movimentou essa reforma tributária, ela foi preocupante já, considerando o peso que ela pode trazer ao produtor rural. E você pode trazer para a gente aí os pontos, assim, práticos, reais,
onde teremos esse peso maior? Em todas as atividades, Fabíola, a única forma que eu vislumbro de escapar do aumento da carga tributária hoje é o cooperativismo. É o ato cooperativo, o fato do ato cooperativo não ser tributado. Esta é uma das únicas formas de escapar da incidência direta do IBS e do CBS para quem fatura acima de 3.600.000, 3.800.000, que é uma realidade do agro, faturamentos altos, né? Embora as margens miúdas, quando muito, tem margem, né? Aliás, a agricultura ultimamente é a arte de plantar R$1, colher 4 e sair devendo 5. Nunca vi, é impressionante. E esses tributos, como vão incidir em cima da produção, coisa que a gente nunca teve. O que a gente tem da produção? Tem o Fundo Rural, tem o SAT, tem o Senar, né? Tributos que a gente já derrubou em vários aspectos, né? Seja no ato cooperativo, na exportação indireta, e agora vamos passar a ter o IBS e CBS, né? Cujas alíquotas nem estão definidas ainda, mas não serão menos de 9, 8, 10, 11%. É algo realmente inimaginável o produtor chegar a pagar 8, 9, 10% sobre a produção, né? Mas tem a compensação. Compensação, assim como existe no ICMS, que é um tributo que tem a possibilidade de compensação, a formatação com que a reforma vem, dizendo que a compensação vai ser dinâmica, que vai ter PIX, que você vai receber na conta, né? Simplesmente pensar que o contribuinte é otário, que, pelo amor de Deus, o Estado brasileiro passa a mão no dinheiro para devolver, meu amigo. É com muita luta, com muita guerra, com muita... Acho que vai haver um regime de compensação dessa forma. Isso que o Antônio Ademar também falou, a gente produtor compra agora para plantar lá em outubro, para colher lá em abril. Então, é descasado os desembolsos, né? Então, a forma com que se está fazendo em relação ao segmento, né, que estão considerando como se nós fôssemos uma empresa que pode pegar esse custo tributário e repassar. Nós não podemos, nós não fixamos o preço, fixa o mercado. Realmente muito preocupante, Fabíola. E eu só vislumbro, por enquanto, o guarda-chuva da cooperativa. A cooperativa vai funcionar, na minha opinião, como uma proteção, o ato cooperativo como uma proteção à incidência desses tributos. Do contrário, o produtor vai estar exposto, e aí os grandes produtores talvez possam fazer um acompanhamento especializado, né, com contadores, com advogados, para trabalhar muito bem trabalhada a compensação, o cuidado na emissão de uma nota, Fabíola. Se cometeu um erro na emissão de uma nota, você já coloca em risco a tributação inteira para frente. Então, vai ser algo muito complicado para o pequeno e para o médio produtor, que fatura acima de 3.600.000, mas que não tem a possibilidade material de ter contratado, por exemplo, por mês ou por demanda, profissionais para cuidarem dessa parte das compensações. Muito difícil, Fabio, mesmo. Mas a gente tem que estar preparado, tem que se munir do máximo de informação possível e contestar, brigar, tentar derrubar o máximo de tributos que a gente conseguir. E, Leonardo Amaral, falando desta munição de informações, é fácil? Fabíola, não é fácil. Eu tenho oportunidade de falar sobre reforma aí desde o momento que foi apresentada a proposta de emenda à Constituição 2023. A gente já concedeu várias entrevistas aqui no programa. E eu sempre disse, o maior prejudicado nessa história seria o produtor rural. Por quê? Ele não estava acostumado a ter burocracia fiscal. Era uma informalidade fiscal. O Antônio está aqui para poder confirmar. A preocupação maior de um produtor era o imposto de renda, né? Uma vez ao ano. E agora chegou todas essas mudanças. Vamos falar assim, uma mudança drástica. Ela não impacta só na questão do caixa, ela impacta inclusive na remodelagem do modelo de exploração ali do produtor, né? A doutora Juliane ali falou de planejamento sucessório. A gente teve uma onda, né, de criação de holdings familiares e fazendo um contrato de arrendamento em parceria com os próprios sócios familiares também.
Então, esses novos impostos, né, o IBS e o CBS, eles vão impactar diretamente nisso. Então, é um momento, 2026, eu costumo dizer o seguinte, o produtor tem que ter muita habilidade agora. Ele tem que saber o jogo que ele está jogando, primeira coisa, para depois ele olhar para o futuro e dizer assim, ó, qual é o caminho que eu vou adotar? Será que eu tenho que me converter em uma pessoa jurídica? Será que eu vou ser o contribuinte? Porque é importante dizer aqui que um dos dilemas, né, desse ano de 2026 é saber, o produtor tem a oportunidade de ser contribuinte do IBS-CBS ou não, para aqueles que faturam até 3 milhões e 600 no ano. Então, antes de tomar todas essas decisões, ele precisa saber exatamente como é que está o negócio dele. É isso que é o mais importante, Favela. Então, é um cenário difícil, como o Dr. Jefferson falou. Nós estamos num momento aqui que a margem da atividade é muito baixa ou é nula, e aí vem, então, toda essa carga de burocracia fiscal que a gente é ainda incerto se vai aumentar custo ou não, mas que vai aumentar o custo de operação para o produtor, isso aí para mim está muito claro. Sistema, contador, consultor tributário, controles, né, de compra, que antigamente o produtor nem se preocupava com creditamento, então isso tudo vai impactar, né, no custo da produção. Bom, essa modificação ela já começa com essa questão ali. Já começou lá no Caixa Digital, tendo que fazer uma transformação, um hábito que ele teve que se modificar. Como você disse, essa documentação que ele vai precisar fazer não só mensal, ele vai ter que fazer isso aí diariamente, porque é cada nota emitida. Fabélia, o controle agora ele é diário e ele é online. Então, assim, e não é só para o contribuinte, não. Saiu o regulamento agora, ele deve ser publicado amanhã pela Receita Federal. A gente já teve acesso à minuta e lá está descrito. O produtor não contribuinte, ele também é obrigado a ter CNPJ, a emitir a nota, né? Então, assim, sobrou para todo mundo. E eu falo, aquele produtor que continuar desorganizado, a carga tributária dele vai aumentar. E esse aumento pode chegar aí até 11% sobre o faturamento. Olha o impacto que isso pode gerar. Agora, gente, é descabido, completamente descabido, falar em 11% sobre faturamento. Eu quero só deixar aqui um abraço muito especial, né? Porque o Laria e a Eugênia estão acompanhando o programa, são telespectadores assíduos em Rio Verde. Então, um abraço para vocês, obrigada pelo carinho. Se tiver alguma dúvida aí, pode mandar, que nós estamos com um time muito bom aqui, tá? E para qualquer um que tiver alguma dúvida, quiser mandar, a gente está com um time muito bacana. Mas eu te convido a participar do nosso Tributos e Campo na quinta-feira, dia 7, a partir das 8 horas da manhã, onde você vai ter a oportunidade, inclusive, de conversar com esses personagens tão importantes dentro do conhecimento desta reforma tributária. E quando nós falamos, eu até quero deixar isso assim bem enfatizado, que quando a gente fala sobre o faturamento bruto, é algo assustador, né? Porque se eu estivesse fazendo uma tributação em cima do lucro, exatamente. Agora, se eu lucrei ou não, eu tenho que tirar 11% ali. Agora, o volume do produtor, ele é muito alto. Justo. Sim, Jefferson. É justamente esse descasamento. O agro, quando vai bem, quando tem as vacas gordas, né, por enquanto, nós estamos nas vacas magras, faz tempo que essa vaca está magra, já está banhada, atolada, está difícil de tirar ela de lá. Mas existem ocasiões onde a gente enterra R$1 e aí como é que fica? O crédito de R$1, só que nós vamos pagar em cima de 4? Vai ter um descasamento entre custo e faturamento, né? Isso é muito grave, Fabiano. Além do aproveitamento, eu já duvidar a operacionalização, se vai funcionar como dizem que vai funcionar, nós vamos ter um descasamento aí entre o custo e o faturamento. Vai aumentar tributo, sim, e vai ser muito pesado, né? A gente está acostumado, né, como foi dito anteriormente,
sem ter essa complexidade toda, né? O recolhimento do tributo sempre por subrogação, e pagar no bruto, a gente já costuma pagar o Fundo Rural, lá, o SAC, o Senado, são alíquotas. Agora que migramos para a Folha, muitos se livraram do faturamento, outros derrubaram. É impensável, Fabélia. Você vai vender uma soja, por exemplo, e vir descontar 12%. Isso aí não existe. Não sobra 2%, não sobra 3%, vão descontar 11% do bruto. Então, esse aspecto é o mais grave de todos. Mas eu não vou dar spoiler, mas nós vamos vir com uma novidade para a semana que vem, que é a contestação já desses tributos, que nem estão sendo cobrados ainda para valer, mas nós na Andaterra já estamos montando uma ação coletiva, né, em cima de duas possibilidades aí, para derrubar a incidência do IBS para o CBS, mesmo para aqueles que faturam acima de 3 milhões e 600. Aí, em primeira mão, nós vamos falar aí para aqueles que vierem acompanharem, estiverem conosco na próxima quinta, aí já está aí, Fabélia. Bom, eu acho isso extremamente relevante. Juliana, você também, falando aí de ITCMD, isso também vai ser muito... porque uma coisa nós falarmos ali da sucessão, e o ITCMD, ele também vai ter um impacto muito grande? Então, Fabélia, o ITCMD, ele incide justamente na sucessão, né? Hoje, nós trabalhamos tanto com os planejamentos após a morte, os inventários, quanto os planejamentos em vidas, né? As famosas holdings. E o ITCMD, como eu comentei, Fabélia, aqui no estado de Goiás, ele já é 8%, apesar de ter projeto de lei, né? Ainda querendo aumentar para 16%, até 20%, mas hoje aqui no estado de Goiás ele é 8%, mas em outros estados ainda nós temos alíquotas baixas, né? Como eu falei, de 4%. Então, como fica em relação à reforma tributária? Esses estados que hoje têm 4% e que não adotam uma progressividade de alíquotas, eles estarão obrigados a seguir uma progressividade, ou seja, quem tem mais patrimônio vai pagar mais imposto, né? Vai pagar mais o ITCMD. Se hoje um estado tem uma alíquota menor, a gente tem estimulado os planejamentos em virtude disso. Nós estamos num ano que é uma janela de oportunidade que a gente fala, porque a partir do ano que vem, se, por exemplo, um estado está com 4%, o ano que vem ele vai chegar a 8%, vai unificar isso no país. Então, é a oportunidade esse ano desses produtores usarem essa brecha legislativa para fazerem, né, planejarem a sua sucessão. Né? Tem, em relação às holdings também, uma das estratégias, né, de muitos profissionais era alterar domicílio fiscal, levando a tributação para outro estado em que a alíquota realmente seria menor. Isso vai deixar de ser uma estratégia a partir do ano que vem. Mas assim, Fabélia, eu digo assim, diante de um cenário que realmente para o agro é muito delicado e inclusive preocupante, né? Ouvimos falar aí os nossos colegas em relação a tantos outros temas. Em relação à parte sucessória, eu fico até um pouco, digamos, otimista, porque tudo sempre vai ter uma solução. Pode ser que realmente seja um cenário em que vai aumentar os impostos, sim, mas não significa, por exemplo, que as holdings vão deixar de existir, que agora todo o planejamento vai ter que ser feito por inventário, independente se vai aumentar ou não o custo da sucessão, e se algumas estratégias que a gente utilizava para transferir cotas, patrimônio, vão deixar de ser usadas, nós, né, profissionais, e a gente está com dificuldade aqui no áudio da Juliana e já temos que fazer um intervalo.
Eu peguei, aproveitando aqui esse 11% de tributação, e eu fiz o cálculo aqui. Hoje, a cotação da soja, balcão em Jataí, é R$ 107. Sempre a cotação que eu trago é balcão. Se você for fazer de uma condição, de outra, então tá, eu trago a balcão, se você tem, leva lá, vendeu, recebe esse valor, 107. Considerando 11%, R$ 11,77 é descontado de imediato. Essa saca de R$ 107 cai para R$ 95,23. É essa a condição. Agora imagina você vendendo uma soja a R$ 95,23. O que vai resultar para você? Vamos para o intervalo e voltamos já. Faça seu imposto de renda render mais sorrisos. Na hora de declarar, é só destinar parte do que você pagaria ao governo para os fundos de apoio às crianças, adolescentes e idosos de Rio Verde. Procure o seu contador para fazer esse ato de empatia e solidariedade. Não custa nada, mas vale muito para quem precisa. A sua ajuda deixa meu dia mais feliz. Uma campanha do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes e Fundo dos Direitos da Pessoa Idosa. A Agrotécnica Buriti atua no mercado agropecuário e leva soluções às demandas dos produtores. Com sede em Jataí, Rio Verde e Paraúna, atendemos nossos clientes e parceiros com excelência, honestidade, simplicidade e a melhor oferta em soluções agronômicas para a sua lavoura. Nossa proposta é oferecer o melhor portfólio com equipe de profissionais capacitados para entregar aos nossos clientes as soluções técnicas e melhores resultados. A Agrotécnica Buriti, plantando inovação e colhendo sustentabilidade. Com a Casa do Pescador, seu fim de semana, férias ou feriado não são mais os mesmos. Aqui você encontra material de caça, pesca e camping para aproveitar e curtir ótimos momentos com a família ou amigos. Na Casa do Pescador tem tudo o que você precisa, tecnologia e variedades para todos os gostos. E para quem pratica tiro esportivo, tem armas de diversos calibres e modalidades, munição e acessórios para uma melhor comodidade no seu treino. Casa do Pescador, Rua Idarumã 113, Vila Santa Maria. Fone 3631-2063. Tato Assessoria. Oferecemos serviços de consultoria para otimizar os resultados do seu negócio. Planejamento estratégico, ações previdenciárias, civil, tributária, contábil, holding e muito mais. Agende uma visita de nossos especialistas. Analisamos e orientamos caso a caso de forma única. Com vasta credibilidade do mercado, a Tato Assessoria é referência no que faz. Valorize seu patrimônio. Tato Assessoria. As sementes de soja Comigo são o princípio da boa produtividade, com produção própria e um amplo portfólio de cultivares de grandes parceiros. Variedades HO, Monsoy, Soitec, Brasmax e diversas outras, além do tratamento com as linhas Singenta, Basf e Corteva. Cultivares de alto potencial, com ciclo produtivo ideal para o perfil da nossa região, para maior rentabilidade e a garantia de qualidade. Comigo. Sementes Comigo. A confiança faz a diferença. A Rede Drogão Popular tem o privilégio de servir a comunidade de Jataí com unidades estrategicamente localizadas. 4 locais, 4 pilares de confiança, prontos para atender às necessidades de saúde e bem-estar dos moradores de Jataí e região. Em cada uma de nossas unidades, você encontrará mais do que apenas medicamentos. Encontrará uma equipe dedicada, pronta para ouvir, aconselhar e cuidar. Nossas prateleiras estão repletas de confiança, onde cada produto é selecionado com o cuidado e a segurança que você merece. Porque para nós, não se trata apenas de fornecer medicamentos. Trata-se de criar laços, construir relações e garantir que você se sinta em casa, onde quer que esteja em Jataí. Medicamentos, cosméticos, dermos, perfumaria e muito mais. 4 unidades, uma missão: estar ao seu lado, sempre que precisar. Quer economizar? Vem pra Rede Drogão Popular, sua farmácia de confiança em Jataí.
Produzir é mais do que plantar e colher. É planejar, ter estratégia, visão e controle que levem o produtor além. E é isso que a AgriCompany entrega aos produtores rurais que têm perspectiva de futuro. Traz segurança, organização e eficiência para o negócio do produtor rural. Uma parceria de nos agregar e poder nos ajudar a ver os processos. Mídia e CIA, quase 30 anos no mercado. Somos especialistas em comunicação visual. Com nossos equipamentos para impressão UV de alta qualidade, focamos em atender o agronegócio na linha de placas em poliondas para campo ou lavoura, utilizadas na demonstração de sementes, cultivares, híbridos, fertilizantes, agricultura de precisão e outros. Sua marca merece destaque e nós fazemos acontecer. Entre em contato e transforme sua identidade visual com a Mídia e CIA. Somos inovação, somos tecnologia, somos pessoas, somos a Núcleo Agrícola. Há 20 anos, levando o que há de melhor em sementes, nutrição e proteção de plantas. Aqui compartilhamos a paixão em produzir e colher bons resultados. Nosso foco é estar ao seu lado, ajudando no que for preciso, porque aqui você é mais que um cliente, é um cliente amigo. Núcleo Agrícola. Faça seu imposto de renda render mais sorrisos. Na hora de declarar, é só destinar parte do que você pagaria ao governo para os fundos de apoio às crianças, adolescentes e idosos de Rio Verde. Procure o seu contador para fazer esse ato de empatia e solidariedade. Não custa nada, mas vale muito para quem precisa. A sua ajuda deixa meu dia mais feliz. Uma campanha do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes e Fundo dos Direitos da Pessoa Idosa. A Sementes Veneza nasceu no coração de Goiás para oferecer sementes de soja de qualidade com vigor, sanidade e alta germinação. Mais que produzir sementes, é uma parceira dedicada ao crescimento do produtor rural através da genética, tecnologia e atendimento personalizado. Sementes Veneza, soja e confiança, tradição que vem das nossas raízes. Gente, o goiano é maravilhoso na pamonha. Essa foi cozida no fogão caipira. A minha preferida é a de sal, mas tem que ter queijo e linguiça, afinal tudo é agro. Você sabia que o Brasil é um grande produtor de milho? Gostoso demais. A pamonha da vovó. O Brasil é agro, o milho é agro. Fiquem ligados na dica do Riquelme e me siga lá no Instagram. Produtor rural, conheça a Fazenda Certificada, que de maneira clara e objetiva conduz à regularização ambiental, florestal e fundiária do seu imóvel rural. Possuímos uma metodologia própria, baseada em 10 passos que garante agilidade e segurança na aprovação de cada uma das certificações. Conte com a nossa equipe multidisciplinar e tenha a tranquilidade necessária para fazer aquilo que sabe fazer de melhor, que é produzir. Fale com o nosso consultor comercial agora. O que é viver bem? Para alguns, viver bem é estar em ruas tranquilas, experimentar novos hábitos, curtir momentos inesquecíveis e ver seus filhos crescerem com liberdade e segurança. Na JMD Amoa Urbanismo, nosso propósito é criar espaços que transformam sua forma de viver. Bairros planejados sob o conceito do novo urbanismo e resorts residenciais que oferecem experiências únicas. E é exatamente isso que você encontra no Amoa Resort Residencial. No campo, antes do plantio, existem incertezas e existem decisões.
Quem produz sabe, a lavoura responde. Mas interpretar cada sinal exige experiência e exige segurança. Há mais de 25 anos, a Casa Fértil escolheu estar perto. Porque produtividade não nasce apenas da técnica, nasce da confiança, da responsabilidade de caminhar ao lado de quem carrega todos os dias o desafio e o orgulho de produzir. Casa Fértil. Conexão que gera confiança e resultados. Voltamos. Agora a gente tem já a menor parte do programa. Senhores, vocês não têm ideia do que foi conversado aqui no intervalo. E é isso que vai ser tratado lá no nosso encontro Tributos e Campo. Jefferson, eu quero começar por você, que agora é o seguinte, eu quero deixar todos à vontade, inclusive você, Juliana, que estava falando, a gente teve que modificar a nossa fala, e os meninos aqui no estúdio, para que eu saia de cena e vocês tratem, e eu quero que vocês tratem do que estava sendo conversado aqui, que é sobre as questões do boi, né, de pé e carne, sobre a necessidade de um contador extremamente profissional, os problemas que podem acontecer em caso de uma contabilidade que falhe. Então, Jefferson, comece por você aí. Fabélia, é o seguinte, no Brasil é impressionante, né? A reforma andando e alguns poucos grupos econômicos, que a gente, enfim, vive citando aí, mas não vem ao caso, essa história do boi em pé, do boi vivo. Boi vivo paga, aí o frigorífico, quando vende para o supermercado, não paga. Então, justamente na ponta mais fraca, no elo mais fraco da cadeia, que vai ser o... E o gigante lá, o oligopsônio, que hoje 3 frigoríficos do país, o resto é gigante, não pagam, né? E ainda assim, talvez, não pagam e ainda usam um crédito presumido. É algo assim inadmissível. Essa reforma começou torta, gente. Essa reforma começou do avesso. Essa reforma lá no início, em 2019, Fabélia, quando a gente esteve lá na Agro Brasília defendendo a reforma tributária, era um imposto único. Nos enganaram no meio do caminho, né? Não tinha nada de IVA, de IBS, de CBS, de IS. A gente nem falou do IS, que é um imposto seletivo e que vai ser usado para taxar insumos defensivos agrícolas, produtos, qualquer produto nocivo à saúde ou ao ambiente, da concepção. Burocratas é tudo. Então, os riscos da reforma imensos, Fabélia. E o que a gente discutia aqui, o grau de complexidade que você imagina pequeno, um médio produtor poder se valer profissionais praticamente todo dia, porque todo dia tem movimentação, tem emissão de nota para poder resolver esses problemas. Então, é algo, a minha concepção, que o produtor, talvez o grande, o muito grande, vai conseguir dar conta. Agora, o médio produtor, esse aí, a situação está muito complicada. E por isso que eu defendo, eu tenho um pensamento um pouco mais belicoso, né, um pouco mais dessa agressividade de tentar derrubar o máximo possível. Eu acho que a gente vai buscar o judiciário, né, porque não está muito claro a respeito, não incide o IBS e o CBS na exportação, e na exportação indireta, em toda a cadeia, né? Então, tem vários temas aí que vão ser abordados na próxima quinta, talvez de soluções jurídicas que a gente vai já iniciar para justamente tentar mitigar os efeitos desta reforma tributária que veio. Eu entendo ainda que não é algo definitivo, né? O Brasil é o único país no mundo, como diria o Roberto Campos, onde até o passado é imprevisível. Então, eu acredito que a gente possa até derrubar a reforma tributária na próxima legislatura, né? Mas o que está aí nós temos que nos preparar. E é claro que esse tipo de evento é um evento primordial, essencial para o produtor, para o contador, para o advogado, para todos os elos da cadeia do agronegócio, estar presente de aprender e se valer
e muita informação para enfrentar essa tempestade que está vindo por aí, Fabélia. Com vocês? Olha só o que o Dr. Jefferson falou, né? É engraçado. Deus queira, né, que a gente consiga, de outubro à frente, talvez mudar esse cenário exatamente da reforma tributária, porque, ao meu entender, ela merece ser reformada, né? Mas o grande problema é que ela está escrita e, como o Dr. Jefferson falou, é isso que nós temos que ler e aplicar. E a gente entende, Fabélia, que os produtores estão realmente, assim, já assoberbados de custos, preocupações e N fatores, né? Margem achatada, produção, chuva que não vem, né? Assusta todo mundo. Então, o que a gente orienta? Nesse dia, 7 de maio, lá no Almafarrapa, na minha casa, nós iremos entregar aos produtores informações desse time, que é composto de grandes profissionais, de cases práticos, de estratégias necessárias ou valiosas para que eles realmente apliquem em relação ao seu próprio negócio. O Dr. Leonardo Amaral falou que realmente não existe receita de bolo. Não, cada caso é o caso a ser tratado. Então a gente entende que é obrigação nossa como profissional, né, doutores, que nós temos que entregar ou orientar, sugerir boas estratégias para que isso surta efeito e proteja um pouco essa classe maravilhosa que são os produtores rurais, que merece todo o respeito, já falamos disso. É preocupante, né, doutor? Eu entendo também, por isso que eu fico honrado em poder participar do evento. Acho que o propósito nosso é esse, realmente contribuir com o setor, e principalmente nesse momento delicado, e enquanto tiver um governo covarde que aumenta imposto de forma na sombra, ele não é transparente, como aconteceu agora com o Fundo Rural, como aconteceu também com empresas que recolhem imposto de renda sobre o lucro presumido, que vai atingir inclusive empresas familiares, né, as holdings, as agropecuárias. Então, assim, é uma questão de propósito, vai ser um momento importantíssimo, a gente vai levar coisas práticas, casos reais, esse da questão da venda do gado em pé, envolvendo aí produção de ovo, a questão do arrendamento, né, que a gente estava comentando aqui no intervalo, que, ao meu ver, vai mudar significativamente a prática, né? Aquele dono de fazenda ali que recebe o arrendamento em produção, em soja, ele vai ficar inviável ele fazer essa movimentação. Então é isso que a gente quer, né, Léo? É fazer o produtor realmente entender o impacto no bolso dele e poder tomar as melhores decisões aí para o futuro. Leonardo, você tocou o Antônio, o Jefferson, a Juliana em pontos delicados, né? E a gente vem falando de reforma, aí aos 45 do segundo tempo, quando o foco era reforma, são aprovadas algumas leis que também aumentam a carga tributária. Exemplo, a equiparar lucro presumido como sendo incentivo fiscal, como se a tributar pelo lucro presumido seja um incentivo fiscal, aumentando a alíquota de 10%, aumento do fundo rural sobre a comercialização, tributação mínima das rendas, retenção de 10% na fonte. Ou seja, o foco é reforma, aí no final do ano passado são aprovadas algumas leis complementares que têm impacto direto na atividade do produtor e que muitas vezes, quando a gente percebe, já está acontecendo e não há muito o que ser feito. Então o momento agora, mais do que nunca, é de rever negócios, entender o caso de cada um, e esse é o momento oportuno. Fico extremamente lisonjeado ao lado, eu até brinco, se eu errar, eu estou tranquilo porque eu estou ao lado de grandes nomes aí do direito tributário. Então vai ser um momento muito bacana aí para a gente ter essa troca de experiências, trazendo aí casos reais e do que de fato está acontecendo aí no dia a dia. Juliana, e você? Nós estaremos aqui te aguardando, já estamos te aguardando, os meninos até fizeram convite para você estar aqui hoje pessoalmente e aguardar até o dia 7. Uma pena eu não poder, né, estar aí hoje pessoalmente, mas, né, estarei no evento, já estou ansiosa, porque sei que realmente já é um sucesso.
E, né, até para concluir aqui, a gente fala tanto, né, dessa tributação no consumo, né, IBS, CBS, realmente assim, a espinha dorsal, né, da reforma tributária, porque envolve, né, a tributação na prática, no dia a dia, né, operacional dos produtores. Mas, né, muito importante, né, nesse evento a gente tratar também dessa área da sucessão, que inclusive, né, é a minha parte. Por quê? Porque é realmente o ITCMD, com as suas mudanças, que vai definir se a fazenda, né, se as propriedades vão continuar aí na mão das famílias, né, se os produtores, né, vão conseguir fazer um bom legado, ou se no final, né, as fazendas terão que ser vendidas para pagar impostos. Então, além dessa tributação, né, de IBS, CBS, tributação de consumo, é muito importante, né, nós vamos trazer esse lado também, esse viés da sucessão, que também teve, né, algumas alterações com a reforma e que é muito importante o produtor também se preocupar a isso, né, fora a preocupação com a tributação de consumo, com, né, as commodities, enfim, é importante preocupar com a parte sucessória também. Muito obrigada pela sua participação conosco, Juliana Miranda. Eu que agradeço. Nos encontramos quinta-feira. Um abraço, muito obrigada. Abraço. Agora eu quero jogar uma bomba aqui só uma batata quente aqui para a gente encerrar. E acho que o Jefferson começa falando. E aí, diante de um cenário diferente, em outubro, que se Deus quiser isso ocorra, nós podemos ter uma esperança para que em 2027 tenhamos uma reforma da reforma? Exato, temos que ter, né, Fabélia? Temos que ter. Eu tive semana passada em Sinop, eu entreguei ao senador Marinho, lá do Rio Grande do Norte, não consegui falar sobre esse tema com o pré-candidato Flávio Bolsonaro, mas entre pautas que eu entreguei para o senador Marinho estão a revogação da lei complementar, né? E a imunidade, a isenção total do IBS e do CBS na atividade rural, né? Nós não podemos pagar tributo, já não tem condições de assumir essa bronca, né? Agora, no final do ano, já veio um pacote de maldades em termos tributários, além de todos esses que foram bem ditos ali pelo doutor Copel. Nós tivemos também a majoração, aliás, o aumento do PIS/COFINS nos insumos agrícolas, que era alíquota zero, passou para 0,9%, 1%, e cobrando em cadeia ainda. Então, o ataque para cima da gente é tamanho, Fabélia, evidente. Nós, advogados, contadores, temos esse papel de lutar, de brigar, de tentar realmente vencer com os instrumentos que temos e buscar o máximo possível a desoneração desses tributos. Agora, o legislador tem o papel mais importante nesse momento. E é por isso que nós precisamos de um Senado, de uma Câmara, né, atentos a isso, e o nosso presidente da República também, de igual forma. Eu tenho esperança, Fabélia, esperança de que na nova legislatura, se nós não conseguirmos eliminar essa reforma, que não presta para nada, né, pelo menos façamos a reforma da reforma, para buscar, no meu entendimento, a isenção total do IBS e do CBS para produtos agrícolas. Porque se desonera a cesta básica, se o JBS não vai pagar IBS e CBS quando ele vende a carne aqui na gôndola do supermercado, por que o Jefferson tem que pagar IBS e CBS na loja que ele vende lá para a ADM? Isso aí não está certo. Então, se é para desonerar os alimentos, desoneram todos os alimentos, né? Porque tudo faz parte de uma cadeia, né? A soja vai virar o insumo necessário para o frango se alimentar, que vai ser abatido, que vai ser vendido no mercado. Então, por que tem que haver... Então, isso nós vamos buscar. Por isso, eu sou pré-candidato ao Senado aqui em Santa Catarina, Fabélia, e é uma das minhas pautas, é realmente essa. A gente tem que derrubar a carga tributária, o IBS, o CBS em cima do produtor rural. Jefferson, obrigada pela sua participação conosco, tá? E até quinta-feira. Obrigado, até quinta. Sucesso a todos aí, foi uma conversar com vocês. Quinta-feira, pessoalmente, nos falamos, e para todos os produtores rurais, mais uma vez o convite, produtores, contadores, advogados,
compareçam nesse evento, que é de suma importância, e essa troca de ideias é fundamental para que a gente enfrente essa tempestade que está por vir aí. Um abraço a todos aí, vamos em frente. Valeu, até a próxima. Um abraço. Até a próxima. E eu quero lembrar que não é só produtor de Jataí, não. A região toda, de qualquer lugar, pode vir. Aliás, Antônio, já temos aí muitos de fora que vão participar, né? Fabélia, são 18 estados, né, que estarão lá dentro do espaço de eventos nosso. Eu tenho certeza que será até um momento de conhecer as realidades, né, de outros estados, conversação entre produtores e poderão, Fabélia, realmente degustar da oportunidade de discutir o seu case, a sua realidade e o que nós temos? Um sistema arrecadatório muito faminto e com um esquecimento exatamente do respeito até pelo esforço e pelo trabalho que os produtores realmente fazem em produzir, né? Há uma enganação realmente dizer que a cesta básica, os produtos básicos são não incidentes das contribuições IBS-CBS, mas na verdade, como o Dr. Jefferson falou, se o soja vira óleo de soja, se vira ração animal para alimentação, por que ele estaria aí tributado, né? Então, realmente eu vejo um momento de extrema importância de estarmos discutindo e dentro de um evento desse porte podermos trocar boas informações. Bom, agora, assim como no Pingo dos Is, 2 minutos e meio para você. Rápido. Perdoe. O que eu vejo é o seguinte, eu vou pegar o gancho do Dr. Jefferson. Acho que o parlamento brasileiro é muito mais importante hoje do que o presidente. Então, as pessoas precisam ter atenção para a gente poder mudar, né, a legislação. Porque, tecnicamente falando, a gente está aqui, estamos analisando os regulamentos, as leis, tentando achar ali a melhor maneira para o produtor ter um impacto menor. O grande problema é que para mudar a lei precisa do legislativo. Então a gente precisa ter força para poder fazer esse convencimento. E no momento em que foi discutida a reforma tributária, nós não tivemos tanta força. Por quê? No mundo inteiro, quem adota o IVA como tributação, eles não oneram a cadeia produtiva, o produtor rural. Por quê? Porque produz o insumo do insumo. Como que você vai onerar bem no início? Então é isso, a expectativa é essa. A gente fica aí o recado, vamos voltar direitinho no senador e deputado federal. E presidente da República. Porque também mete os decretos lá e começa a acontecer, e STF que vai e apoia o decreto. O judiciário hoje é braço do arrecadatório do Poder Executivo. Leonardo Scopel. Fabélia, agradecer aqui mais uma vez a oportunidade, né? Reiterar o convite a todos. É engraçado que, desde que eu me entendo por gente e falo de direito tributário, a gente sempre fala de aumento de carga tributária. Dificilmente a gente, pelo menos dificilmente, eu não me lembro de falar de diminuição da carga tributária, a não ser agora recentemente que foi anunciado um pacote, né, de extinção do fundo infra antecipado. Mas, enfim... Mas ele foi retirado por alguém que colocou, né? O bombeiro que pôs fogo e apagou depois. Foi. Bate a sopra. Mas, enfim, é uma oportunidade para a gente debater tudo isso que está acontecendo. São várias alterações, a reforma já aconteceu, não é algo para 2032, 2033. E a gente precisa estar atento a essas novas realidades. Tenho certeza que será um momento aí ímpar para isso. E agradeço mais uma vez a oportunidade. Muito obrigada. E só para a gente finalizar, ainda temos 1 minuto. Leonardo Amaral, também nós teremos uma discussão importante sobre aquela condição de... ser contribuinte ou não? Não, das terras que a gente faz ali, Arrendamento. Do arrendamento. Não, sim, isso aí vai ser um ponto importantíssimo para o produtor e como eu faço aquele arrendamento? Com pagamento em soja, com parceria, com pagamento em dinheiro? Exatamente. Vamos fazer uma simulação lá, né, Antônio, Leonardo, e o pessoal vai ter muita clareza aí para poder tomar decisão com informação técnica, vamos falar assim, de absoluta certeza ali. Olhar para o futuro e falar, não, eu estou no caminho certo. Muito obrigada. Obrigado a você, Fabélia. Sucesso no campo. Oferecimento... A Moa Resort Residencial. Viver bem é a melhor experiência.
Sementes Veneza. Soja e confiança. Tradição que vem das nossas raízes. Comigo, um exemplo que vem de nós mesmos.